A gente conversa aqui no Jornal da Rede Alesp com o Dr. Gessé Alves, infectologista e gerente médico de vacinas, um tema muito importante. A OMS divulgou que a pandemia ameaça deixar 80 milhões de crianças sem vacinação. Boa tarde, Dr. Gessé, bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, vocês conseguem me ouvir bem? Sim, nós ouvimos bem o senhor e eu já queria fazer a primeira pergunta aqui. Quais são os principais perigos, né, de não vacinar as crianças nesse momento? Bom, exatamente. As pessoas têm medo de procurar um serviço de saúde por causa da possibilidade de contaminação pelo Covid, né? Mas é importante lembrar que outras doenças infecciosas também podem ocorrer se a gente atrasar as vacinas ou não iniciar a vacinação, principalmente daquelas crianças pequenas que acabaram de nascer, né? E que começam a se vacinar aí a partir dos 2 meses de vida. Então, existe um risco de que durante um período de pandemia se sobreponha a outras doenças que a gente poderia evitar através de vacinação. E um exemplo é a doença, o sarampo, né, que tem circulado pelo Brasil desde 2018 e que esse ano volta a ter milhares de casos em alguns estados do país. Doutor Gessé, boa tarde. Aqui quem fala é Amanda. Já começo agradecendo o senhor pela disponibilidade em participar aqui com a gente no Jornal da Rede Alesp. Doutor, de acordo com o alerta da OMS, a pandemia ameaça deixar 80 milhões de crianças sem vacinação. É um número bem grande. Eu gostaria que o senhor falasse em um panorama geral o quanto isso é preocupante. O senhor citou aí a questão do sarampo. Outras doenças também podem voltar com isso, não? Exatamente. Há um grande desafio, e não é só no Brasil, mas é global. O mundo inteiro sofre, né, com várias questões que levam a uma menor adesão à vacinação. Isso prejudica aquilo que nós chamamos de cobertura vacinal, que seria o quê? Seria a possibilidade da gente ter o máximo possível de uma população-alvo, né, ou seja, determinadas faixas etárias, para as quais a vacina é direcionada, utilizarem essa vacinação. Então, quanto mais alta for essa cobertura vacinal, menor a chance de circular algumas das doenças que a gente pode evitar. E esse é o momento em que realmente as pessoas estão atrasando o calendário vacinal ou até mesmo não dando início ao calendário vacinal, especialmente das crianças. E são elas as mais vulneráveis a uma série de doenças. Então, isso é preocupante porque, como eu falei, a gente pode ter, nesse momento em que há uma grande preocupação com a pandemia, outras doenças que podem surgir ou ressurgir porque a gente está deixando de vacinar. E a gente tem recentemente, né, agora a campanha de vacina da gripe, do H1N1. Também tem momentos, né, em que as crianças são chamadas a serem vacinadas. Estão chegando no inverno, questão de meningite, que é muito importante que a criança tome e seja protegida nessa questão. A gente está batendo na tecla aqui que não... Por mais que se tenha preocupação nesse momento em pegar a Covid, é importante não pegar as outras coisas. Então, a gente está reforçando principalmente essa questão do calendário vacinal com as crianças, né? Exatamente. Pode parecer algo contraditório, né, a gente falar para as pessoas se vacinarem, mas realmente é muito importante. E todas essas doenças que você acabou de citar são doenças que a gente também adquire através de pessoa a pessoa, são de transmissão respiratória. A gripe, vários tipos de meningite, a meningite meningocócica, a meningite produzida por outras bactérias, todas elas são transmitidas através do ar, através daquilo que a gente chama a via respiratória. E as pessoas, é claro, estão mais dentro de casa, estão circulando menos. Mas à medida que as pessoas começam a circular mais, alguns estados já estão falando em retomada de aulas, ou seja, as crianças ficaram com suas vacinas atrasadas e agora vão voltar às aulas, vão voltar para a escola, e isso certamente propicia a circulação de alguns desses vírus ou bactérias. Então, é muito importante buscar, obviamente, com o máximo de segurança possível, utilizar todas as medidas de precaução, para quem pode utilizar, para aquelas crianças que já podem utilizar máscara, saírem com máscara, buscar locais em que ofereça segurança, né? Pouca gente na sala de espera, se possível, agendar o horário da vacinação para que haja o mínimo risco de contaminação pelo vírus da pandemia.
mas ainda assim é muito importante voltar a se vacinar, né? Quem deixou para trás, sempre é momento de recuperar e fazer aquela vacina que ficou atrasada. Doutor Gessé, nós estamos aqui tratando de um momento totalmente atípico, né, que é uma pandemia. A gente sabe também que muitos pais têm medo de vacinar as crianças por conta de possíveis efeitos colaterais das vacinas, coisa até que muitas vezes acaba sendo disseminada por fake news. Então, eu gostaria que o senhor falasse a respeito da segurança das vacinas e como algo mesmo para prevenir doenças. Exatamente. As chamadas fake news têm causado um prejuízo muito grande na queda dessas coberturas vacinais. Ou seja, as pessoas acreditam em notícias que não são verdadeiras, que não são baseadas em dados verdadeiros, científicos, e acabam deixando de se vacinar. E isso aumenta a circulação de doenças. Efeitos colaterais de vacina podem ocorrer, principalmente efeitos leves, como febre, dor no local da aplicação. Esses efeitos são comuns e são geralmente esclarecidos no momento da vacinação. Mas o que é importante saber? As vacinas são seguras, elas realmente têm capacidade de proteger contra doenças graves que podem levar a sequelas e podem levar, inclusive, à morte. E é muito importante que a gente não deixe de se vacinar, porque está dando atenção às chamadas fake news, a essas notícias falsas. O mais importante é ouvir o aconselhamento de um profissional de saúde, seja um médico, seja um profissional de enfermagem, que pode dar a informação mais adequada e mais correta sobre esse assunto. E ainda seguindo essa prestação de serviço aqui do Jornal da Rede Alesp, doutor Gessé, o senhor falou, né, quem ainda não atualizou a sua carteira de vacinação, somente as crianças nesse momento, se o senhor puder dizer, ou agora para os pais que estão nos ouvindo, nos vendo, da criança recém-nascida até a criança ali com seus 5 anos de idade, o que é fundamental nesse momento que não pode deixar de não ter tomado? E essa é uma pergunta difícil, porque todas as vacinas são fundamentais. Então, logo no primeiro dia de vida, a criança já recebe uma vacina, né? Aliás, 2 vacinas, que são a hepatite B e a vacina contra a tuberculose. E, a partir dali, existe uma sequência de 2 em 2 meses, ou até a partir dos 2 meses a cada mês, uma sequência de vacinas que vão englobar doenças muito sérias e que a gente deixou de falar delas porque elas praticamente sumiram, né? Mas a gente tem vários tipos de meningite, meningite pelo meningococo, pelo pneumococo, tétano, difteria, coqueluche, que é uma doença tão grave na criança recém-nascida, do bebê antes aí dos 6 meses de vida, né? A hepatite B, ou seja, tem uma série de doenças que a gente tem que proteger. Depois de 1 ano de vida também já vem uma outra série de vacinas que vão englobar o sarampo, cachumba, rubéola, varicela, e a criança vai recebendo alguns reforços aí ao longo da vida, e até os 5 anos de idade é onde ela tem realmente a maior parte das vacinas a serem feitas. Lembrando que a vacinação não se encerra na infância. Crianças maiores, adolescentes, também têm as vacinas que precisam ser iniciadas, a vacina contra o HPV, a vacina contra a meningite meningocócica, que o próprio Ministério da Saúde já está oferecendo, né, uma vacina mais ampla contra esse tipo de meningite. E o adulto, a gestante, ou seja, cada fase da vida a gente tem vacinas que devem ser atualizadas e é um momento para a gente continuar dando atenção a isso e não menosprezar a necessidade da gente manter nossa carteirinha vacinal atualizada. E eu pergunto isso, doutor Gessé, porque a gente sabe que algumas dessas vacinas ao longo da vida, principalmente na infância, elas estão disponíveis apenas na rede privada. E nesse momento que as pessoas talvez não tenham a disponibilidade por isso que eu te fiz essa pergunta. Como é que os pais, então, que não têm esse recurso para dar todas as vacinas, algumas delas que não estão em campanha pelo governo, precisam ser dadas na rede privada, podem proceder? É importante a gente lembrar que, sim, existem algumas vacinas que estão disponibilizadas só nas clínicas privadas, mas o Brasil é um país que tem um programa de vacinação pública extremamente abrangente. Provavelmente somos um dos países com o maior número de vacinas oferecidas, né, para todas as faixas etárias a nível público. Então, mesmo que não seja possível ofertar algumas vacinas que estão disponíveis no sistema privado, as vacinas públicas elas vão conferir
proteção contra as principais doenças que nós temos no Brasil e que circulam pelo Brasil. E é muito importante que, seja no público, seja no privado, esse calendário de vacinação seja o mais amplamente completo, né? Não deixar a vacina para trás, achar que porque fez 2 doses o esquema vacinal está completo. Algumas vacinas precisam de várias doses, precisam de doses de reforço. Então, o mais importante é completar o esquema vacinal, seja aquele calendário disponibilizado pelo Sistema Público de Saúde ou o calendário das sociedades médicas, que são aqueles que se pode fazer nas clínicas particulares. Eu quero agradecer ao Dr. Gessé Alves, infectologista e gerente médico de vacinas, por trazer um tema tão importante para a gente aqui e elucidar tantas coisas para os pais. Obrigada, Dr. Gessé. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde. Boa tarde.